O silêncio entre eles se tornaria um fio invisível, conectando vidas de mundos opostos. Helena não sabia ainda, mas aquela noite marcaria o início de uma transformação profunda, não apenas dela, mas de todos que estivessem atentos o suficiente para perceber que coragem e bondade não têm preço, e que um simples ato pode alterar destinos inteiros. 2 dias depois, a rotina do canteiro começou a retornar. Operários se moviam com cautela, revisando estruturas, conferindo cálculos. O vento quente da manhã soprava sobre a cidade, trazendo o cheiro de asfalto e barro molhado. Miguel estava novamente no centro da ação, liderando com calma, coordenando entregas de materiais e garantindo que ninguém se colocasse em risco. Foi então que Helena apareceu novamente. Não com salto alto ou roupas caras, mas com uma postura contida, vestida de forma simples, jeans escuro e camisa branca, tentando se misturar, ainda que a riqueza sempre carregasse um peso invisível sobre ela. Ela entrou no canteiro sem cerimônia, mas com uma determinação clara. Precisava falar com o homem que mudará sua percepção sobre coragem e dignidade. Ele a viu, ergueu a cabeça por um instante, e continuou trabalhando. Não havia surpresa, nem expectativa. Apenas o reconhecimento de que ela estava ali. Quando ela se aproximou, o cheiro de cimento e suor misturado à poeira ainda pairava no ar, tornando tudo concreto, real, tangível. Miguel, começou ela, a voz firme mas com um tremor quase imperceptível. Quero agradecer. Pelo outro dia, por tudo. Ele continuou a mexer na argamassa, sem responder de imediato. A simplicidade do gesto contrastava com a grandiosidade da situação. Não precisava. Ela insistiu, sentindo o peso do orgulho e da vulnerabilidade misturados. Mas você salvou minha vida. E não posso ignorar isso. Ele finalmente parou, limpou as mãos na camisa e olhou para ela. Não era olhar de desafio, nem de superioridade. Era um olhar que dizia: fiz o que precisava ser feito. Não há necessidade de agradecimentos, mas aceito sua sinceridade. O silêncio se prolongou. Ao redor, a cidade continuava sua rotina indiferente, mas ali, naquele pequeno ponto da obra, o tempo parecia diferente. Helena percebeu a diferença entre o que se constrói com dinheiro e o que se constrói com coragem. Entre o que se compra e o que se merece pelo esforço genuíno. Ela respirou fundo e continuou. Preciso aprender a enxergar o mundo como você vê. Não apenas como riqueza e títulos, mas como esforço, coragem, humanidade. Miguel apenas assentiu. A simplicidade de sua resposta falava mais do que palavras. Era o reconhecimento silencioso de que cada um carregava seu próprio peso, mas que juntos, em um instante, podiam mudar a percepção um do outro para sempre. Naquele momento, um vínculo invisível se formou. Não era romance, não ainda. Era respeito profundo, compreensão de mundos opostos e a primeira faísca de que aquele encontro mudaria tudo o que ambos conheciam sobre si mesmos e sobre o que significa verdadeiramente ser humano. A noite caiu sobre a cidade, trazendo um silêncio pesado que contrastava com o caos do dia anterior. Miguel caminhava sozinho pelas ruas de terra do bairro, o barulho distante de carros e buzinas lembrando que a vida continuava, indiferente à grandeza de pequenos atos. Seu corpo estava exausto, mas sua mente não descansava. Cada gesto daquele dia, cada decisão tomada em segundos, reverberava em lembranças antigas, lembranças de dias de fome, portas fechadas e olhares de desprezo que ele aprenderá a carregar como escudo. Ele entrou em um barraco simples, onde as paredes tinham histórias marcadas em rachaduras e fotos antigas em preto e branco. Ali, na penumbra, Miguel deixou que o silêncio preenchesse os espaços que palavras não podiam alcançar. Pensou em sua infância, em como havia aprendido cedo que a vida não espera gentileza, mas apenas ação. Lembrou de seu pai, morto antes que pudesse ensinar tudo o que sabia, deixando-lhe apenas um caderno velho de anotações, algumas ferramentas enferrujadas e a promessa de que coragem não se mede pelo tamanho do bolso. Enquanto isso, Helena retornava para sua cobertura, mas algo dentro dela havia mudado de forma irreversível. A arrogância que carregava desde jovem se dissolvia lentamente, substituída por um peso novo,
a consciência de que status e riqueza eram irrelevantes diante de atos de verdadeira humanidade. Ela caminhava pelos corredores luxuosos, olhando os quadros, as esculturas e o mobiliário caro, e sentiu uma estranha solidão, um vazio que o dinheiro jamais poderia preencher. Ao lembrar do olhar de Miguel, do suor em sua testa, da firmeza de suas mãos ao segurá-la durante o desabamento, ela percebeu algo que a atingiu profundamente. Havia subestimado alguém que carregava o mundo inteiro nas costas e o enfrentava com simplicidade. A imagem dele não saía de sua mente, e um sentimento complexo, mistura de admiração, arrependimento e curiosidade, começou a crescer, silencioso mas insistente. Na manhã seguinte, enquanto o sol refletia sobre os prédios, Miguel voltou ao canteiro. Mas algo estava diferente. Ele percebia olhares discretos, cochichos contidos, pequenas demonstrações de respeito que antes jamais existiriam. Pessoas que haviam rido dele agora o observavam com cautela. A cidade não sabia, mas naquele pedreiro existia uma força silenciosa que mudaria não apenas sua vida, mas a percepção de todos que o rodeavam. Enquanto mexia na argamassa e ajustava andaimes, ele pensava em Helena. Não havia romance ainda, apenas uma consciência inquieta de que aquele encontro inesperado tinha deixado rastros invisíveis, mas permanentes. Ele se perguntava se ela realmente compreenderia o que significava coragem de verdade, ou se sua riqueza ainda seria uma barreira invisível entre eles. O dia passou, mas o vínculo invisível se fortalecia a cada pequeno gesto. Cada ato de trabalho, cada decisão tomada sem olhar para trás, mostrava que Miguel era mais do que aparentava. Ele carregava dignidade, coragem e humanidade, qualidades que não se compram nem se exibem, apenas se vivem. Helena, por sua vez, começava a compreender que o mundo real é feito de suor, escolhas difíceis e responsabilidade silenciosa, e que talvez, pela primeira vez na vida, ela estivesse pronta para enxergar isso sem filtros. 2 dias após o desabamento, Helena decidiu voltar ao canteiro, desta vez sem assessores ou seguranças. Queria ver de perto, entender, sentir a realidade que Miguel habitava todos os dias. A construção estava viva, rangendo sob o peso da rotina, com trabalhadores correndo de um lado para outro, tijolos sendo empilhados, ferramentas sendo arrumadas. O sol refletia na poeira do cimento, criando uma luz difusa que parecia quase mística, iluminando cada gesto, cada respiração. Miguel a viu chegar de longe, e por um instante, o tempo pareceu suspenso. Ele continuou trabalhando, como se nada tivesse mudado, mas dentro dele, havia uma curiosidade silenciosa, uma percepção de que aquele momento poderia redefinir tudo. Ela caminhou até ele, passos firmes, mas cautelosos, o olhar firme sem arrogância. Miguel, disse ela, a voz firme, porém carregada de emoção contida, queria ver como você trabalha. Como encara o dia, como enfrenta tudo. Ele parou um instante, sentiu a sinceridade nas palavras e assentiu lentamente. Não havia necessidade de elogios, nem de reconhecimento. Cada gesto ali era verdadeiro, cada movimento carregava histórias de esforço e resistência. Helena observou enquanto ele ajustava um andaime, ajudava um jovem aprendiz a equilibrar um feixe de madeira, corrigia cálculos em uma prancheta improvisada. A beleza daquela cena não estava no luxo, nem no status, mas na simplicidade transformadora do trabalho e na responsabilidade silenciosa de quem realmente constrói. Você é diferente do que imaginei, ela admitiu, quase em sussurro. Sempre pensei que riqueza mudasse tudo, mas vejo que existem valores que não se compram. Miguel não respondeu, continuou a trabalhar, mas a energia no ar mudou. Um respeito silencioso começou a se formar, invisível aos olhos alheios, mas inegável para aqueles que percebiam a essência do que acontecia ali. O calor do sol, o cheiro de cimento e suor, a poeira que ainda pairava no ar. Tudo parecia conspirar para que aquele encontro se tornasse um ponto de inflexão. Quando o dia terminou, Helena se afastou lentamente, mas um pensamento permaneceu com ela. Havia algo raro e poderoso naquele homem, algo que não poderia ser ignorado, nem compreendido apenas com palavras. Miguel, por sua vez, percebeu que, embora o silêncio continuasse entre eles, algo fundamental havia mudado. O vínculo invisível crescia,
tecendo uma história que transcendia a riqueza, o status ou qualquer julgamento superficial. Naquele momento, ambos começaram a perceber que suas vidas estavam entrelaçadas de forma silenciosa, profunda e irrevogável. Não havia promessas, nem gestos grandiosos, apenas a compreensão de que o verdadeiro impacto se manifesta na forma como vemos o mundo e como nos permitimos sentir a grandeza do outro. Na semana seguinte, a cidade foi tomada por uma chuva intensa. As nuvens carregadas cobriam o céu, refletindo a angústia de um mundo que parecia testá-los a cada passo. Miguel trabalhava no canteiro, agora quase vazio devido ao mau tempo, o barro grudando em suas botas, a cal espalhada pelo corpo como cicatrizes de uma batalha silenciosa. Cada movimento exigia cuidado, cada gesto carregava o peso da responsabilidade. Enquanto ajustavam o andaime, percebeu Helena parada à distância, com o guarda-chuva inclinado contra o vento, observando-o. Não era a primeira vez que ela o via trabalhar, mas a chuva transformava tudo. O ambiente parecia outro, o barulho das gotas, o cheiro úmido da terra, o brilho da água acumulada nos degraus e nas ripas de madeira, criava uma atmosfera quase sagrada. Ela se aproximou lentamente, não para falar, mas para estar presente. O olhar dela se encontrou com o dele, e naquela troca silenciosa, mais do que palavras, transmitiu-se confiança, reconhecimento e um respeito que dinheiro algum poderia comprar. Miguel continuou trabalhando, mas agora sentia que cada esforço era visto, não por curiosidade ou comando, mas por genuína admiração. Um estrondo ecoou pelo canteiro. Um feixe de madeira, molhado e pesado, começou a ceder sob a pressão da água. Sem hesitar, Miguel correu. A chuva ensopava suas roupas, misturando barro e suor, mas não havia tempo para pensar em si mesmo. Segurou a madeira que caía, estabilizou o andaime e garantiu que nenhum trabalhador se ferisse. Helena, com o coração acelerado, sentiu pela primeira vez medo verdadeiro, não por ela, mas pelo risco que ele corria. Quando finalmente o perigo passou, Miguel se afastou, respiração pesada, mãos machucadas e corpo exausto. Helena, sem pensar, correu até ele e segurou seu braço. A água escorria pelo rosto dela, mas não havia frio, nem desconforto. Apenas uma conexão silenciosa e poderosa. Você salvou todos, de novo, disse ela, a voz embargada pela emoção, mas sem exagero. Miguel apenas assentiu, como se aquilo fosse natural. Para ele, proteger e construir não era heroísmo, era obrigação silenciosa, e cada ato carregava memórias de uma vida de dificuldades que o haviam moldado. Helena começou a entender que sua própria existência, envolta em riqueza e privilégios, havia sido uma construção frágil diante da força de alguém que conhecia a realidade sem máscaras. Enquanto a chuva continuava, eles ficaram em silêncio, observando o canteiro agora seguro, cada gota escorrendo pelo barro como testemunha silenciosa do esforço humano. Naquele instante, Helena percebeu que o verdadeiro poder não estava nas contas bancárias, nem no controle de um império, mas na coragem de enfrentar o mundo com honestidade, suor e dignidade. Miguel, por sua vez, sentiu algo mudar dentro de si. A percepção de que havia alguém capaz de enxergar sua alma, mesmo quando todos os outros apenas viam o barro e a cal. Nos dias seguintes, a chuva deixou rastros de lama e água empoçada, mas também trouxe uma clareza inesperada. Miguel, em silêncio, começava a organizar o canteiro com ainda mais determinação. Cada tijolo colocado, cada parede erguida, não era apenas trabalho físico. Era uma afirmação silenciosa de quem ele era, de suas capacidades e da dignidade que se recusa a negociar. Helena passou a visitá-lo com frequência, não por obrigação, mas por interesse genuíno. Sentava-se em um canto, observando, aprendendo, absorvendo a realidade que ele construía. Às vezes, falava pouco, apenas perguntava sobre detalhes do trabalho, sobre como lidar com problemas aparentemente pequenos, mas que escondiam enormes desafios. Miguel respondia com simplicidade, nunca se exaltando, mas sempre ensinando, mostrando que valor verdadeiro se manifesta em atitudes discretas e consistentes. Um dia, enquanto limpava ferramentas, Helena perguntou, finalmente, sobre sua vida. Sobre o que o movia, sobre suas escolhas,
sobre as dificuldades que ele havia enfrentado. Miguel contou, não como vítima, mas como alguém que aprendeu a enfrentar cada obstáculo com calma e coragem. Falou de sua infância pobre, da morte precoce do pai, da responsabilidade que recaiu sobre seus ombros, e de como cada gesto simples, cada ato de bondade escondido, moldou sua visão do mundo. Helena ouviu, e algo profundo se formou dentro dela. Ela percebeu que nunca havia experimentado esse tipo de humanidade, esse tipo de força silenciosa. Riqueza e status haviam sido seus aliados, mas também suas prisões. Nunca antes alguém havia mostrado que a verdadeira grandeza estava em suor, sacrifício e compromisso com o outro. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons alaranjados e dourados, Miguel e Helena ficaram lado a lado, observando o canteiro. O brilho refletia na poeira, transformando o lugar em algo quase mágico, como se cada grão de cimento e cada fio de madeira carregassem histórias de vidas transformadas pelo esforço e pela coragem. Naquele momento, ambos perceberam que algo estava mudando. Não havia pressa, nem declarações dramáticas. Havia apenas a construção de algo maior: respeito, admiração e uma conexão silenciosa que prometia transformar não apenas suas vidas, mas o mundo ao redor deles, tijolo por tijolo, gesto por gesto. Os dias que se seguiram trouxeram silêncio e introspecção. Miguel trabalhava como sempre, mas algo havia mudado. Cada movimento parecia carregar um significado oculto, uma história que ia além do barro, do cimento e das paredes que erguiam. Helena permanecia por perto, não apenas como observadora, mas como alguém que começava a compreender a dimensão humana daquele pedreiro que o mundo chamava de simples. Certa manhã, enquanto o sol ainda tímido se erguia, Miguel percebeu Helena parada à distância, contemplando o canteiro. Havia algo no jeito como ela olhava que não era curiosidade, nem admiração superficial. Era entendimento silencioso, quase reverência. Ele não disse nada, apenas continuou seu trabalho. Cada tijolo colocado era mais que estrutura. Era dignidade, era história, era redenção em movimento. Helena aproximou-se, e sem palavras, estendeu um copo d'água. Miguel aceitou, mãos calejadas segurando o recipiente simples, olhos encontrando os dela por um instante que durou uma eternidade. Não havia elogios, nem frases dramáticas. Apenas a percepção de que, naquele canteiro, entre barro e suor, existia algo que nenhum luxo poderia comprar. Humanidade pura, crua e real. O vento soprava, trazendo consigo o cheiro da terra molhada e da chuva recente. Helena se permitiu um passo mais próximo, sem invadir, sem interromper, apenas sendo parte daquele espaço. Miguel percebeu, e algo no peito apertou, não de amor imediato, mas de reconhecimento. Alguém finalmente via, de verdade, quem ele era. Durante a pausa, sentaram-se lado a lado, cada um em silêncio, cada um absorvendo a presença do outro. Miguel pensava em sua vida inteira. O trabalho duro, as dificuldades, as vezes em que fora subestimado, ignorado, até humilhado. E agora, finalmente, o mundo parecia mais leve. A observação de Helena não era curiosidade passageira, mas um espelho do que ele representava. Força, ética e bondade escondida. E ali, naquele instante silencioso, algo se construiu, não um gesto romântico, mas a base de confiança, de conexão verdadeira. Miguel sentiu que cada ato seu, cada suor derramado, cada sacrifício oculto, finalmente tinha um propósito reconhecido. Helena, por sua vez, percebeu que riqueza alguma poderia lhe dar aquilo que a presença dele oferecia. A certeza de que caráter e coragem eram infinitamente mais valiosos do que títulos ou contas bancárias. O sol subia lentamente, e o canteiro parecia brilhar com uma luz diferente. Não era a luz do dia, mas a luz da percepção, da descoberta silenciosa de valores que mudariam para sempre a forma como ambos viriam o mundo e a si mesmos. Naquele silêncio que falava mais que qualquer palavra, nasceu algo que ninguém podia explicar. O início de uma transformação profunda e irrevogável. Naquela tarde, nuvens pesadas cobriam a cidade, prenunciando uma tempestade que não se limitava ao céu. Miguel sentia a tensão no ar. Cada gota de chuva que começava a cair parecia um reflexo do tumulto interior que ambos carregavam.
Helena estava no canteiro, mais próxima do que antes, mas ainda distante o suficiente para manter a dignidade intacta. O vento arrancava galhos de árvores próximas e espalhava folhas pelo chão lamacento. Miguel ajustava o andaime, cada movimento calculado, cada passo consciente. Não era apenas trabalho físico, era batalha contra o acaso, contra a gravidade, contra o próprio medo que ele escondia de si mesmo. Ele sabia que qualquer descuido poderia ser fatal. Helena observava, coração acelerado, e pela primeira vez sentiu o peso da vida real, da fragilidade que nenhum luxo podia proteger. Ela havia vivido cercada de segurança e conforto, mas aqui, diante da força e da coragem de Miguel, compreendeu o significado do risco, do sacrifício e da dedicação genuína. Um estrondo ecoou. Um andaime cedeu parcialmente, e Miguel correu com a precisão de quem conhece cada prego, cada madeira, cada perigo. Com mãos calejadas e força pura, segurou a estrutura, impedindo que caísse sobre ele e sobre outros trabalhadores que tentavam se proteger. A chuva misturava-se ao suor, tornando o momento quase sagrado em sua intensidade. Quando tudo passou, ele se ergueu, encharcado, barro escorrendo pelo rosto e pelo corpo, mas firme. Helena correu até ele, sem pensar, e segurou sua mão. Não havia palavras para expressar o que sentiam. Apenas a consciência de que aquele homem simples havia mostrado o que verdadeira coragem e humanidade significam. E ali, na tempestade, não havia riqueza, nem status, nem orgulho. Havia apenas dois seres humanos, conectados por uma experiência que transcendia qualquer diferença social. O respeito e a admiração mútua se consolidaram, não com declarações, mas com a compreensão de que a vida é definida por escolhas, coragem e a capacidade de proteger e valorizar o outro. Naquele instante, a tempestade não era apenas externa. Era a tempestade interna de sentimentos, de valores, de descobertas. E ao final do dia, quando o sol tímido rompeu as nuvens, Miguel e Helena sabiam que nada jamais seria igual. A percepção da verdadeira grandeza humana os havia transformado para sempre. Na manhã seguinte à tempestade, o canteiro parecia lavado, mas o peso dos acontecimentos ainda pairava no ar. Cada superfície úmida refletia não apenas o sol tímido que surgia por entre as nuvens, mas também a intensidade do que havia acontecido no dia anterior. Miguel trabalhava com um foco renovado, mas não era apenas técnica ou habilidade que guiavam seus movimentos. Era a consciência de que cada ação sua poderia significar diferença entre vida e morte. Cada tijolo assentado era mais que cimento. Era responsabilidade, era legado invisível de coragem e honra. Helena permanecia próxima, observando sem invadir, mas sua presença já não carregava o desprezo inicial. Havia algo em seu olhar que começava a mostrar compreensão e admiração genuína. Não era curiosidade superficial, nem atração imediata, mas a percepção silenciosa de que aquele homem possuía uma dignidade que o mundo raramente reconhecia. Ela se aproximou, agora sem pressa, e ofereceu a ele uma garrafa de água. Ele aceitou, molhando os lábios com o líquido, mas seus olhos não se desviaram dela. Houve um momento de pausa, quase imperceptível, mas carregado de intensidade, em que o tempo parecia estagnar, e apenas o som distante de martelos e máquinas preenchia o espaço entre eles. Miguel olhou para Helena, e pela primeira vez desde o encontro inicial, viu-a verdadeiramente vulnerável, não por medo de risco, mas por exposição à realidade do esforço humano. Não havia luxo que pudesse protegê-la do impacto do mundo real. Não havia título ou riqueza que pudesse substituir a coragem de quem labuta diariamente. E naquele instante, a compreensão mútua se solidificou. Eles pertenciam a mundos diferentes, mas a conexão entre humanidade e caráter não conhecia distinções sociais. Enquanto trabalhavam lado a lado, sem palavras desnecessárias, Miguel percebeu que sua vida inteira, cheia de desafios silenciosos, de noites mal dormidas, de mãos calejadas e suor constante, finalmente encontrava reconhecimento. Não era reconhecimento em forma de riqueza ou aplauso público, mas no olhar de quem começava a enxergar além das aparências. Helena, por sua vez, sentiu que sua visão de mundo estava mudando. O que antes era superficialidade e poder, agora revelava-se pequeno diante da força moral de um homem simples.
A empatia crescia dentro dela, transformando sua perspectiva sobre riqueza, sucesso e propósito. E assim, naquele silêncio compartilhado, começou a nascer algo que não podia ser nomeado, mas que marcaria profundamente os próximos capítulos de suas vidas. Algumas semanas depois, a cidade enfrentava uma chuva torrencial, ruas alagadas e o barulho constante de água escorrendo pelos becos. O canteiro de obras, agora parcialmente coberto por lonas e estruturas provisórias, transformava-se em um terreno perigoso. Miguel não hesitou em se colocar à frente do risco, ajustando andaimes, segurando cabos, garantindo que ninguém se ferisse. Cada passo seu era medido, mas havia algo de instintivo em sua coragem. A capacidade de agir sem pensar em si mesmo, colocando a segurança de todos acima de seu próprio conforto. Helena estava presente, acompanhando de perto, mas desta vez não como superior ou fiscal, e sim como testemunha. O perigo iminente não a intimidava apenas por medo. Era a consciência de que, apesar de todo o seu poder e recursos, dependia da habilidade e da coragem de quem estava verdadeiramente no campo, suado, enlameado, lutando contra elementos que nenhum escritório poderia controlar. De repente, um barulho seco ecoou. Um andaime cedeu parcialmente, ameaçando derrubar ferramentas e entulhos. Miguel correu com rapidez impressionante, agarrando o equipamento e redirecionando o peso, evitando o desastre. Helena, assustada, recuou, mas ao olhar para ele, viu não apenas força física, mas determinação e precisão. Cada gesto transmitia confiança, cada respiração carregava a intensidade de quem sabia que a vida pode mudar em segundos. Quando a chuva diminuiu, Miguel estava encharcado, sujo de barro e cimento, mas firme, respirando fundo, enquanto Helena se aproximava com passos hesitantes. Pela primeira vez, ele não buscou reconhecimento. Sua recompensa era silenciosa, interna, mas profundamente significativa. Helena estendeu a mão, quase como uma ponte entre dois mundos, e ele aceitou, não com formalidade, mas com o gesto de quem entende a importância da presença do outro. Ali, na interseção de perigo e sobrevivência, algo mudou definitivamente. O pedreiro não era apenas um trabalhador humilde. Era alguém que carregava coragem, ética e humanidade em cada músculo e pensamento. Helena não era apenas a milionária distante. Era alguém que aprendia, experimentava e finalmente percebia que a grandeza não se mede por títulos ou fortuna, mas pela capacidade de enfrentar a vida com dignidade e altruísmo. O sol apareceu por entre as nuvens, refletindo em poças de água e barro. Aquela luz não iluminava apenas o canteiro, mas também os caminhos emocionais que Miguel e Helena começavam a trilhar juntos. O respeito, a compreensão e a admiração mútua formavam uma base sólida que transcendia qualquer hierarquia social ou expectativa de poder. E naquele momento, cada gota de chuva parecia contar a história de transformação, coragem e ligação que nenhum luxo poderia comprar. Os dias seguintes foram silenciosos, mas intensos. Miguel continuava seu trabalho, meticuloso, com mãos calejadas que transformavam estruturas de metal e concreto em algo sólido, seguro. Cada gesto seu carregava anos de experiência e dedicação, mas também a carga invisível de humilhações passadas, de olhares de desprezo e piadas que nunca seriam esquecidas. A lama e o suor não eram apenas sujeira ou cansaço, eram marcas de uma vida de luta diária, moldando um homem que aprendia a ser resiliente e íntegro mesmo quando o mundo subestimava seu valor. Helena, por outro lado, começava a perceber o peso silencioso que cada decisão do pedreiro carregava. Observava-o de longe, mas sem invadir. Seu olhar não era de julgamento, mas de descoberta. Ela notava o respeito que ele tinha pelos colegas, a paciência com os novatos e a precisão com que corrigia erros, sempre discreto, sempre firme. Algo dentro dela se quebrava e se reconstruía. Seu orgulho, sua pressa, sua visão superficial do sucesso. Cada gesto de Miguel falava mais alto do que qualquer riqueza ou título. Numa tarde quente, os dois se encontraram em uma esquina do canteiro, longe dos olhares da equipe.
Um silêncio carregado se instalou. Nenhuma palavra precisava ser dita. O sol refletia nos ferros e nas ferramentas espalhadas, lançando sombras que se alongavam pelo chão. E naquele momento, Helena compreendeu que a verdadeira grandeza não se mediria jamais em cifras, mas na coragem de quem enfrenta o mundo sem esconder seu coração. Miguel, sem desviar o olhar, continuava seu trabalho, mas agora havia algo diferente na sua postura. Não era arrogância, mas confiança. A consciência de que, por mais que o mundo tente subestimar, suas ações falariam por ele. Helena sentiu que precisava se aproximar, não para instruir ou comandar, mas para compreender. E ao fazer isso, pela primeira vez, ela começou a enxergar a humanidade real, nua, que o mundo frequentemente ignorava. O silêncio entre eles carregava mais emoção do que qualquer discurso. Não havia necessidade de explicações longas ou gestos exagerados. Cada detalhe, cada suor escorrendo, cada respiração pesada, dizia mais do que qualquer palavra. Era o entendimento mudo de que ambos estavam mudando. Miguel em sua autoafirmação, Helena em sua percepção do valor humano. E aquele momento, embora breve, seria o catalisador para mudanças profundas que marcariam os capítulos seguintes. Quando o sol começou a se pôr, o canteiro ficou coberto por uma luz dourada e difusa, refletindo nas paredes recém-erguidas. Miguel ainda trabalhava, ajustando vigas e verificando a segurança do que seria o andar superior. A experiência o guiava, mas havia uma tensão interna, o peso de responsabilidades que iam muito além do concreto e da cal. Cada decisão poderia significar risco, cada movimento exigia atenção e coragem. Helena aproximou-se novamente, desta vez sem palavras. Ela carregava em seu semblante uma mistura de apreensão e admiração silenciosa. Ao observar Miguel, percebeu que as feridas do passado, as humilhações sofridas e as dificuldades invisíveis haviam moldado não apenas um trabalhador competente, mas um homem com princípios inabaláveis e coragem silenciosa. O vento começou a soprar com mais força, balançando estruturas e levantando nuvens de poeira. Uma viga, mal fixada, ameaçou tombar. Miguel reagiu instintivamente, correndo para segurá-la antes que causasse qualquer dano. O movimento foi rápido, preciso e, ao mesmo tempo, arriscado. Helena assistiu, paralisada, mas ao ver Miguel equilibrar forças, proteger colegas e controlar a situação com habilidade, sentiu uma mistura de medo e admiração que a fez se questionar sobre tudo o que acreditava saber sobre coragem e heroísmo. Quando a situação se estabilizou, Miguel respirou fundo, molhado de suor, com as mãos marcadas pelo cimento e a qual Helena finalmente falou, baixinho, quase para si mesma. Nunca imaginei que alguém pudesse ser assim. Ele não respondeu de imediato, mas não precisava. O silêncio, o olhar determinado e a presença firme falavam mais alto do que qualquer justificativa. Naquele instante, Helena começou a entender que havia mais em Miguel do que o mundo podia ver. Sua humildade, sua disciplina e sua coragem silenciosa criavam uma aura que nenhuma riqueza poderia comprar, nenhum título poderia imitar. Ela sentiu, pela primeira vez, que a verdadeira riqueza estava na consistência da bondade, na coragem sem ostentação e na dignidade que o mundo frequentemente negligenciava. Enquanto o sol desaparecia atrás dos prédios, lançando sombras longas e dramáticas, ambos sabiam que algo havia mudado. O respeito mútuo se transformava lentamente em algo mais profundo, não apenas de admiração, mas de conexão. Cada gesto, cada silêncio, cada ação carregava agora a promessa de que a história deles seria marcada não pelo poder ou pela riqueza, mas pela força do caráter e do coração humano. Na manhã seguinte, o canteiro parecia menor, mas o peso das responsabilidades continuava gigante. Miguel carregava sacos de cimento, ajustava vigas e supervisionava a equipe com a mesma atenção detalhista de sempre. Cada movimento seu era preciso, quase coreografado, resultado de anos de prática e de decisões difíceis tomadas em silêncio. Mas havia algo novo nos seus olhos, um brilho discreto, como se carregasse dentro de si a consciência de que sua dedicação estava começando a ser vista,
embora ainda não compreendida plenamente. Helena o observava de longe, tentando medir a dimensão da coragem daquele homem. Ela via mais do que força física. Via um coração capaz de enfrentar perigos e injustiças diárias sem nunca perder a dignidade. A diferença entre eles era gritante na aparência. Ela, impecavelmente vestida, com salto e roupas caras, simbolizando status e poder. Ele, sujo de cal e barro, mãos calejadas, símbolo de luta silenciosa. Mas dentro daquela disparidade, um respeito silencioso se formava, uma conexão que nenhuma riqueza podia comprar. Durante a pausa para o almoço, a equipe se dispersou, deixando o canteiro quase vazio. Helena se aproximou, desta vez sem formalidade, sem comandos ou exigências. Miguel continuou seu trabalho, mas notou sua presença. A tensão silenciosa entre eles carregava mais emoção do que qualquer diálogo poderia expressar. Cada olhar, cada gesto, falava sobre suas vidas, suas escolhas e sobre o peso que ambos carregavam em mundos tão diferentes. O vento levantava pequenas partículas de pó que dançavam na luz do sol, criando uma cena quase cinematográfica. Helena sentiu vontade de falar, de quebrar o silêncio, mas não sabia como. Miguel, por outro lado, sentiu uma necessidade estranha de se abrir, de compartilhar fragmentos de sua vida que ninguém jamais havia visto. Mas antes que pudesse, um ruído forte interrompeu o momento. Uma das estruturas temporárias começou a ceder. Instintivamente, Miguel correu, segurando vigas e protegendo o pessoal que se aproximava. Helena, parada a poucos metros, sentiu o coração acelerar. Observou cada gesto dele com uma mistura de medo e admiração, percebendo que o heroísmo não precisava de plateia, de reconhecimento ou aplauso, ele simplesmente existia. Quando o perigo passou, Helena se aproximou e, pela primeira vez, deixou que suas palavras expressassem o que seus olhos já diziam: "Você é incrível." Miguel apenas suspirou, encostou-se na viga e respondeu, baixinho: "Não faço isso por reconhecimento. Faço porque é o certo." O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Eles não precisavam de mais palavras. O respeito havia se transformado em algo mais profundo, uma compreensão mútua de mundos diferentes que, de repente, pareciam encontrar um ponto de convergência. Naquela noite, o canteiro estava vazio, exceto por Miguel, que continuava ajustando detalhes, revisando vigas e verificando a segurança das estruturas. A lua refletia nas superfícies metálicas, criando sombras longas que dançavam com o vento. Ele trabalhava sozinho, mas não se sentia solitário. Cada gesto carregava a memória de lutas passadas, de humilhações sofridas e da esperança silenciosa de ser reconhecido pelo que realmente era, não pelo que os outros julgavam à primeira vista. Helena observava de um ponto elevado, escondida por entre pilastras e sombras. Ela havia voltado ao canteiro após uma reunião de última hora e se pegou fascinada pela cena. Um homem simples, mas de coragem incomum, moldando o futuro com mãos que haviam conhecido dor e trabalho árduo. Não havia necessidade de diálogo. Cada gesto falava, cada movimento transmitia a integridade que nenhuma riqueza poderia comprar. De repente, uma lâmpada mal fixada oscilou, e um pequeno estrondo ecoou. Miguel correu e estabilizou a estrutura antes que qualquer acidente pudesse acontecer. Helena prendeu a respiração, consciente de que estava presenciando não apenas uma ação heroica, mas o reflexo de anos de disciplina, de responsabilidade e de uma força interna que poucos possuíam. Depois do susto, ela se aproximou, e pela primeira vez se sentiu vulnerável diante de alguém que jamais subestimaria. Miguel a olhou, exausto, mas não cansado de lutar pelo certo. Ela sentiu um peso invisível se dissolver, o orgulho, a arrogância, a pressa, substituído por uma admiração genuína que crescia a cada minuto. Naquele instante, entre sombras e luz de lua, Helena percebeu que algo dentro dela havia mudado para sempre. O pedreiro que o mundo chamava de simples e sujo carregava uma chama interna que não se apagava. Era uma chama de coragem, de honra e de humanidade, que transcendia qualquer status ou riqueza. Ela sabia que a vida jamais seria a mesma, pois havia sido testemunha do verdadeiro significado de heroísmo silencioso, de redenção pessoal e de dignidade invisível. E Miguel,
Sem perceber, moldava não apenas o concreto, mas a percepção de Helena e, futuramente, a própria história que os uniria. Uma história de força, humanidade e de amor que surgiria das profundezas da luta diária e da conexão entre dois mundos aparentemente impossíveis. Na manhã seguinte, o sol despontava entre prédios e andaimes, refletindo luz dourada sobre o canteiro e dando vida a pequenas partículas de poeira que dançavam no ar. Miguel caminhava lentamente, medindo cada passo entre as vigas e tijolos, ajustando detalhes que ninguém mais notaria. O silêncio reinava, mas era um silêncio carregado de significado, daqueles que dizem mais do que palavras poderiam transmitir. O sol mau havia rompido as nuvens cinzentas quando Miguel encostou a colher de pedreiro na massa fresca. A obra, um edifício luxuoso em Belo Horizonte, pulsava de barulhos metálicos e vozes apressadas. Miguel trabalhava há semanas ali, de sol a sol, sempre no mesmo ritmo sereno, como quem entende que o tempo não se compra, se constrói. Era um homem de poucas palavras, mãos marcadas pela cal e pelos dias que nunca terminavam no relógio. Trabalhava calado, observando os engenheiros passarem com pranchetas e arrogância, enquanto ele erguia paredes que jamais teria dinheiro para morar dentro. Naquela manhã, um vento pesado arrastava nuvens escuras sobre o bairro Nobre. Os fios de energia balançavam, e o ar cheirava a chuva e concreto molhado. Entre os homens, um boato corria: o prédio vizinho, antigo e mal sustentado, tremia há dias. Mas ninguém ligava. A pressa da entrega, o dinheiro dos investidores, tudo falava mais alto. Foi então que um carro importado preto estacionou diante do portão da obra. De dentro, desceu uma mulher alta, com salto fino e expressão fria. Era Helena Vasconcelos, herdeira da construtora e filha do engenheiro-chefe que projetara aquele império de vidro e concreto. O pai estava doente, e agora o comando era dela. Helena atravessou o canteiro como quem pisa em território alheio, o perfume caro se misturando ao cheiro de cimento fresco. Quando viu Miguel, com o rosto suado e a camisa rasgada, desviou o olhar, como se a poeira que o cobria pudesse manchar o couro de sua bolsa. "Esse é o responsável pela laje do 8º andar?" perguntou, sem disfarçar o desdém. "Sim, dona Helena", respondeu o encarregado. "É o melhor que temos." Ela o observou por um segundo, quase contrariada, e soltou: "Espero que saiba o que faz. Um erro, e tudo vem abaixo." Miguel apenas assentiu, sem levantar a cabeça. O respeito, para ele, não se pedia, se provava. Horas depois, quando o relógio marcava 11 e o céu já se tornava chumbo, um estrondo ecoou do outro lado da rua. O velho prédio vizinho começou a render, como se o tempo tivesse decidido cobrar a dívida de seus pilares. Os operários pararam. Helena virou-se. O ar se encheu de poeira e gritos. "Meu Deus, o prédio está caindo." Alguém berrou. Miguel não pensou. Largou as ferramentas e correu em direção ao portão, enquanto uma nuvem cinzenta engolia tudo. Do alto do terraço, Helena viu o homem desaparecer entre os escombros. E por um instante, o coração dela, treinado para não sentir, bateu fora do compasso. O chão tremia como se respirasse. Miguel mergulhou no caos sem olhar para trás. Tinha gente presa, crianças chorando, o som de vigas cedendo e o cheiro de gás vazando. Era o tipo de momento em que o corpo age antes do medo chegar. Entre as colunas retorcidas, uma voz feminina chamou sua atenção, fraca, mas insistente. Ele seguiu o som até encontrar Helena, caída perto de uma escada de emergência, o tornozelo preso sob uma viga. O salto quebrado, o cabelo coberto de pó, o olhar atordoado. A imagem perfeita da fragilidade humana por trás da aparência do poder. Sem hesitar, Miguel ajoelhou-se e tentou mover o ferro. O calor do metal cortava a pele, mas ele não parou. Um estalo seco ecoou, e a viga se soltou, quase derrubando ambos. Ele a segurou pelos ombros, levantando-a com cuidado. "Consegue andar?" perguntou, ofegante. Ela tentou responder, mas a voz falhou. Apenas assentiu. O prédio continuava a render. Do teto, pedaços de concreto caíam como chuva de pedra. Miguel olhou em volta, procurando uma rota.
Encontrou um vão estreito entre duas paredes e puxou Helena pela mão. Correram juntos, tropeçando, escorregando. A respiração dos dois se misturava ao barulho de tudo desabando atrás. A cada passo, o mundo parecia mais próximo de ruir, e ainda assim, havia algo estranho, um silêncio entre os estrondos, como se o tempo reconhecesse o valor do que acontecia ali. Quando finalmente saíram para a rua, o ar estava denso, repleto de poeira. Ambulâncias chegavam, gente gritava nomes, e helicópteros sobrevoavam o local. Miguel a ajudou a sentar-se na calçada, ainda sem dizer nada. Ela o olhou, atônita, o rosto riscado por lágrimas e sujeira. Pela primeira vez, viu aquele homem não como um pedreiro, mas como alguém que carregava dentro de si algo que o dinheiro jamais compraria: coragem. Miguel se afastou devagar, antes que ela pudesse falar qualquer coisa. E quando o olhar dela o procurou novamente, ele já havia sumido entre a multidão, deixando para trás apenas o eco de um gesto que mudaria tudo. Após o desastre, a cidade parecia ter diminuído a respiração. O caos do desabamento ainda deixava rastros de fumaça e pó sobre os prédios vizinhos, mas no olhar de Helena, havia algo novo: confusão, medo e um respeito silencioso que jamais admitiria em voz alta. Ela permaneceu ali, sentada na calçada, com os sapatos sujos de lama e a maquiagem borrada, tentando organizar os pensamentos que giravam tão rápido quanto a poeira que ainda pairava no ar. Miguel, por outro lado, caminhava devagar pelo terreno irregular, recolhendo ferramentas e ajudando operários feridos. Não havia celebridade ali, não havia aplausos. Apenas o som da responsabilidade que pesa nos ombros de quem não espera reconhecimento. Ele não era um herói, pelo menos não na visão de quem olha de fora. Era apenas um homem que fazia o que precisava ser feito, porque a vida, às vezes, não espera. Durante o rescaldo, Helena observava em silêncio a forma como ele se movia, cada gesto calculado, cada decisão tomada rapidamente sem hesitação. Ela percebeu algo que a dinheiro, educação e títulos não haviam lhe ensinado: a dignidade de quem constrói sem precisar de aplausos. Um operário jovem se aproximou dela, reconhecendo o pedreiro que a salvou, e tentou explicar como ele havia arriscado a própria vida. Helena ouviu, e pela primeira vez, a ideia de status social perdeu seu peso diante da grandeza do gesto. No escritório temporário da obra, os engenheiros e o encarregado tentavam reconstituir os acontecimentos. Helena permaneceu à distância, os olhos fixos em Miguel, que coordenava o resgate de materiais e pessoas com precisão silenciosa. Ela sentiu uma ponta de vergonha. Toda sua arrogância anterior parecia minúscula diante do que aquele homem havia feito. À tarde, a notícia se espalhou pela cidade. Jornais locais relataram o incidente, mas a narrativa era parcial, técnica e fria. Helena não queria que as pessoas soubessem a extensão da coragem dele. Não era um espetáculo que merecia holofotes. Ainda assim, algo dentro dela começou a se mover, um sentimento de gratidão misturado com reconhecimento silencioso. Naquela noite, Helena voltou para sua cobertura, mas a imagem dele não saiu da mente. As mãos calejadas, os ombros marcados, a calma diante do perigo, tudo gritava uma verdade simples e dolorosa. O valor real não se mede pelo que se possui, mas pelo que se faz quando ninguém olha. Ela se sentou na varanda, encarando a cidade iluminada, e sentiu um aperto no peito que misturava admiração e arrependimento pelo desprezo anterior. Enquanto isso, Miguel retornava para o alojamento improvisado da obra. Suas roupas estavam rasgadas, as mãos marcadas pelo cimento e a mente pesada com o dia. Mas havia algo diferente. Um reconhecimento íntimo, silencioso, de que havia feito a coisa certa. Não buscava aplausos, mas um homem sente o mundo mudar ao seu redor quando cumpre seu dever sem esperar nada em troca. Helena observava de longe, sentada em uma das cadeiras improvisadas do canteiro. Seus olhos acompanhavam cada gesto dele, cada movimento das mãos calejadas, que transmitiam cuidado e precisão. Ela percebeu, mais uma vez, que Miguel carregava histórias invisíveis nas marcas de seu corpo. Calos que falavam de noite sem descanso, feridas que contavam sobre a dor suportada sem queixas, e uma paciência que poucos possuíam. Ele não precisava de aplausos,
elogios ou reconhecimento. Cada ação era guiada por uma ética silenciosa, uma responsabilidade que ultrapassava o comum. Enquanto ele ajeitava uma tábua torta, Helena sentiu algo dentro de si se quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo. Não era apenas admiração. Era a percepção de que havia algo maior do que riqueza, maior do que aparências. Miguel personificava dignidade e coragem, duas qualidades que os privilégios dela jamais haviam ensinado. Por um instante, ela se perguntou quantas vezes havia julgado erroneamente as pessoas por suas roupas, carros ou sotaque. Aqui, diante daquele pedreiro, nada disso importava. Um estalo alto quebrou o silêncio. Um pedaço de ferro solto balançou perigosamente. Miguel reagiu instintivamente, segurando a barra antes que caísse sobre a base instável. Helena prendeu a respiração, e por um segundo, tudo pareceu se congelar. O vento trouxe partículas de cimento que cobriram os rostos e braços de Miguel, mas ele continuou firme, como se não houvesse medo. Quando o perigo passou, ele respirou fundo, com os músculos tensionados e o corpo marcado pelo esforço, mas sem reclamar. Helena se aproximou, sentindo o peso da emoção, mas sem precisar falar. Cada respiração dele parecia transmitir confiança, cada gesto transmitia humanidade. A tensão cedeu, mas o impacto daquilo permaneceu. Helena entendeu que estava testemunhando algo raro. A força silenciosa de quem carrega um mundo inteiro nas costas e ainda assim tem espaço para proteger e inspirar. Por mais que a sociedade insistisse em rotular, subestimar ou ridicularizar, Miguel mostrava que dignidade verdadeira não precisa de plateia. E naquele instante, Helena percebeu que o laço invisível que os unia já existia, tecido pelas ações dele e pela consciência dela, silenciosa e firme. O sol do meio-dia incandescente iluminava o canteiro, revelando detalhes que passavam despercebidos para os olhos comuns. Miguel verificava cada barra de ferro, cada pedra assentada, corrigindo imperfeições que poderiam comprometer toda a estrutura. Cada decisão sua carregava anos de aprendizado e, mais do que isso, uma intuição rara, que o mundo ainda não tinha reconhecido plenamente. Ele sabia que aquilo não era apenas um prédio. Era um reflexo de quem ele era, do que acreditava ser correto e justo. Helena o observava em silêncio, escondida parcialmente atrás de um monte de tijolos. Ela havia aprendido a ler os gestos dele, a perceber a diferença entre uma ação comum e uma que carregava responsabilidade moral. Cada movimento era calculado, mas não mecânico. Cada esforço transmitia coragem, dignidade e respeito pelo trabalho. Ela sentiu uma mistura de admiração e vulnerabilidade, como se, naquele canteiro, tudo o que ela conhecia sobre poder, dinheiro e controle não tivesse valor algum. Enquanto ele ajustava um andaime, um acidente quase aconteceu. Um pedaço de madeira se soltou e ameaçou cair sobre a base instável do piso. Miguel reagiu sem hesitar, segurando a barra e protegendo a estrutura, equilibrando-se com o corpo inclinado e os músculos tensos. Helena prendeu a respiração. O coração dela batia acelerado, não apenas pelo perigo, mas pela percepção de que estava diante de um homem que não precisava provar nada a ninguém, mas cujo caráter falava mais alto do que qualquer status ou riqueza. Quando o perigo passou, Miguel respirou fundo e continuou trabalhando como se nada tivesse acontecido. Helena se aproximou, sentindo o peso da emoção e a necessidade de se conectar, mas sem palavras. O silêncio entre eles dizia tudo. Cada gesto dele contava uma história de luta, perseverança e humanidade que nenhum livro ou discurso jamais conseguiria transmitir. Ela percebeu que aquele pedreiro, subestimado por todos, carregava uma verdade que a riqueza e a posição social nunca haviam dado a ela. A certeza de que coragem e bondade são forças que transformam vidas e mundos. O vento trouxe consigo o cheiro de cimento fresco, calor e suor, criando uma atmosfera quase mágica. Helena entendeu, pela primeira vez, que a história deles não era sobre diferença social, mas sobre a conexão profunda entre ações e valores. Miguel, mesmo sem palavras, ensinava-lhe que a verdadeira grandeza não reside em títulos ou dinheiro, mas na capacidade de agir com integridade, compaixão e coragem. Aquele dia, sob o sol abrasador, não seria apenas mais uma etapa da obra. Seria o início de algo impossível de medir,
um vínculo que mudaria suas vidas para sempre. O entardecer descia sobre o canteiro, tingindo o céu de tons dourados e laranjas que refletiam nos edifícios ao redor. Miguel limpava as mãos cobertas de cal, enquanto seus olhos percorriam cada detalhe da obra, verificando se tudo estava seguro, organizado e pronto para o próximo dia. A rotina, repetida tantas vezes, carregava agora um peso diferente, uma energia que ele ainda não conseguia nomear, mas sentia em cada fibra do corpo. Helena aproximou-se silenciosa, observando-o trabalhar com a atenção de quem tenta entender um universo inteiro em gestos aparentemente simples. Havia algo naquele homem que desafiava sua percepção de realidade. Não era apenas força física ou técnica, era a integridade que transbordava de cada movimento, a honestidade que não precisava ser proclamada, e a coragem que se manifestava mesmo nos momentos mais perigosos. Ela percebeu que, durante meses, tinha buscado no mundo algo que sempre estivera ali, escondido embaixo de poeira e suor, nos olhos de alguém que jamais esperaria reconhecimento. Miguel, por sua vez, sentiu o olhar dela, mas não olhou de volta imediatamente. Continuou trabalhando, concentrado, mas a presença de Helena parecia carregar uma tensão suave, quase imperceptível, que mudava a atmosfera. Ele não sabia que a riqueza, o status ou as críticas de antes importavam menos do que a conexão que agora crescia silenciosa entre eles. Cada martelada, cada ajuste de tábua, cada gesto seu, parecia tecer um fio invisível de entendimento, respeito e admiração mútua. A tarde avançava e uma brisa trouxe consigo o cheiro de cimento fresco e terra molhada. Helena respirou fundo, sentindo uma mistura de emoção e temor. Ela sabia que aquele laço que se formava não podia ser descrito apenas com palavras. Era algo sentido, compartilhado silenciosamente, mas com a intensidade de uma tempestade. Miguel, de repente, levantou a cabeça e seus olhos se encontraram com os dela. Um instante de silêncio absoluto, onde nada precisava ser dito, mas tudo era entendido. O mundo ao redor desapareceu. Não havia prédios, máquinas ou trabalhadores. Havia apenas eles, conectados por algo que transcendia qualquer hierarquia, qualquer riqueza ou título. Naquele momento, Helena percebeu que o verdadeiro poder não estava em seu sobrenome ou em suas posses, mas na coragem, na bondade e na persistência de Miguel. E ele, mesmo sem palavras, sabia que havia encontrado em Helena alguém capaz de enxergar além da superfície, alguém que finalmente compreendia o que significava dignidade e respeito. O sol finalmente desapareceu no horizonte, deixando uma luz tênue que refletia no cimento recém-assentado e nos corpos cansados dos trabalhadores. Miguel e Helena permaneciam lado a lado, observando a obra concluída por aquele dia, mas conscientes de que o trabalho que os unia ia muito além das paredes erguidas ou dos tijolos assentados. Era uma obra de destinos, construída com mãos calejadas, suor e uma coragem invisível que agora se revelava ao mundo. Helena respirou fundo e, pela primeira vez, sentiu que podia se permitir falar sem reservas. Agradeceu a Miguel, não por um gesto específico, mas por tudo o que ele representava. Coragem, perseverança, dignidade e a capacidade de ensinar, sem perceber, o verdadeiro valor da vida. Miguel apenas assentiu, sem precisar responder. Suas mãos ainda estavam sujas, os músculos ainda tensos, mas havia uma leveza em seu corpo, uma sensação de missão cumprida e de reconhecimento silencioso. A noite chegou, e com ela, a promessa de um futuro diferente. Helena percebeu que aquela conexão não era apenas um romance ou uma amizade. Era uma aliança de almas, uma compreensão profunda de que juntos poderiam construir algo maior do que qualquer obstáculo, maior do que qualquer crítica ou preconceito. Miguel, que durante anos fora subestimado e ridicularizado, agora se tornava símbolo de dignidade e inspiração, não apenas para Helena, mas para todos que um dia olhassem para aquela obra e vissem mais do que cimento e aço. Viriam coragem, integridade e humanidade. Eles caminharam juntos entre os andaimes e tijolos, sentindo o vento frio da noite tocar a pele e ouvir o silêncio que agora não era vazio, mas cheio de significado. Cada passo era uma promessa de continuidade, de construção conjunta de algo que ultrapassava a materialidade da vida. Valores, respeito, amor e propósito. Helena percebeu que estava aprendendo o que riqueza verdadeira significava,
Enquanto Miguel entendia que sua vida, marcada por humildade e sacrifício, agora tinha o reconhecimento que nunca buscará, mas que merecia. E assim, ao longe, o canteiro silencioso parecia respirar com eles, como se todo o esforço, toda a dor e toda a coragem tivessem encontrado um sentido. A cidade podia não saber ainda, mas algo mudará para sempre. A união de duas pessoas de mundos opostos havia criado um novo paradigma de valor humano, provando que dignidade, coragem e amor silencioso são forças capazes de transformar vidas e destinos. O céu estrelado testemunhou o início de um novo capítulo, não apenas na obra, mas nas vidas de Helena e Miguel, que agora caminhavam lado a lado, prontos para enfrentar qualquer desafio, erguer qualquer parede e, sobretudo, manter viva a chama da humanidade que nenhum ouro ou status poderia jamais substituir. O sol ainda estava baixo quando Miguel chegou ao canteiro, carregando as ferramentas habituais, mas com um peso diferente nos ombros. Não era o peso do trabalho físico, mas o da responsabilidade silenciosa que agora sentia. A consciência de que cada gesto seu influenciava não apenas a obra, mas vidas inteiras. A cada martelada, a cada medição, sentia o olhar da cidade sobre ele, não como um pedreiro qualquer, mas como alguém que carregava dignidade na ponta dos dedos e coragem na alma. Helena se aproximou com passos suaves, observando-o trabalhar. Havia uma quietude em seus movimentos que a hipnotizava, algo que palavras não poderiam capturar. Ela não precisava dizer nada. Seu olhar transmitia admiração, respeito e uma conexão silenciosa que só os corações capazes de enxergar além das aparências podem sentir. Miguel ergueu o olhar e encontrou os olhos dela, e naquele instante, algo invisível se rompeu. Não havia mais superioridade, nem desprezo, nem medo de errar. Apenas duas pessoas entendendo, pela primeira vez, que a vida verdadeira se mede por impacto, não por títulos ou riquezas. Ele sorriu levemente, e Helena respondeu com um gesto quase imperceptível, mas cheio de significado. A obra ao redor continuava, com o som das máquinas e martelos, mas para eles, o tempo parecia ter parado, transformando aquele instante em um marco que jamais seria esquecido. Enquanto trabalhavam lado a lado, Miguel sentiu uma lembrança antiga ressurgir. O menino que ajudava vizinhos sem esperar nada em troca, que carregava mais sonhos do que posses, que acreditava no valor das pequenas ações. Agora, anos depois, ele via aquelas mesmas mãos calejadas gerando impacto real no mundo, transformando vidas e ensinando a Helena e aos outros que heroísmo não se mede por aplausos, mas por coragem silenciosa. Helena, por sua vez, compreendeu que riqueza verdadeira não estava em cifras, mas em conexão, aprendizado e compaixão. Cada tijolo assentado por Miguel era mais do que construção física. Era lição de humanidade, exemplo de superação, e prova de que os atos mais discretos podem gerar ondas de transformação que atingem o coração das pessoas. Quando o fim da tarde chegou, eles permaneceram juntos, observando a obra completa, sentindo a vibração do trabalho que ia além de concreto e aço. Miguel respirou fundo e, pela primeira vez, verbalizou o que há muito sentia. Não precisava mais provar nada a ninguém, porque aquilo que realmente importava já estava sendo visto, sentido e respeitado. Helena sorriu e segurou sua mão, não por gestos grandiosos, mas por reconhecimento mútuo, silencioso e eterno. A noite caiu, trazendo consigo um frio suave que envolvia a cidade, mas não podia apagar o calor que pulsava entre Miguel e Helena. Sentaram-se sobre um monte de tijolos, cansados, sujos, mas de algum modo completos. O barulho distante de carros e trabalhadores que retornavam para casa parecia apenas uma melodia de fundo diante da intensidade daquele momento. Helena finalmente falou, com voz baixa e carregada de emoção. Confessou o medo que sentia, o temor de que qualquer laço pudesse ser destruído pelo mundo exterior, por diferenças de origem, por julgamentos de terceiros. Miguel escutou, atento, percebendo que a vulnerabilidade dela não diminuía sua força. Pelo contrário, a tornava ainda mais humana, mais verdadeira, mais próxima. Ele segurou a mão dela, firme, como se transmitisse tudo o que palavras jamais poderiam expressar. Confiança, segurança e admiração. A lembrança do dia em que ele a salvou do desabamento veio à tona, mas agora ela parecia muito mais do que um momento isolado. Era um símbolo da vida que ambos estavam construindo.
imprevisível, arriscada, mas carregada de significado. Helena compreendeu que, por mais que tentasse planejar ou controlar, o que realmente importava era o impacto que deixavam nas vidas ao redor. E Miguel era prova viva de que heroísmo pode nascer nos lugares mais simples. Enquanto olhavam o horizonte, Miguel pensou nos anos de humilhação, nos olhares de desprezo, nos risos que tentaram diminuí-lo. Agora, tudo aquilo parecia distante, irrelevante, porque ele descobrira que dignidade e coragem não dependem do que os outros pensam, mas do que se escolhe ser quando ninguém está olhando. Helena respirou fundo, sentindo pela primeira vez que poderia confiar plenamente, que podia compartilhar seu mundo e seus medos sem receio. A cidade iluminada abaixo deles refletia em seus olhos, mas eles não viam apenas prédios e ruas. Viam possibilidades, vidas a serem transformadas e a força silenciosa do que ambos representavam. Miguel sorriu levemente, com a consciência de que aquela chama que acendia em seus corações nunca se apagaria, que o vínculo construído ali transcenderia tempo, críticas e dificuldades. E assim, naquela noite estrelada, Miguel e Helena não apenas observaram a cidade. Eles olharam para o futuro, sabendo que, juntos, poderiam construir não apenas paredes e edifícios, mas vidas, destinos e esperança. O suor, a cal, a poeira e a coragem se transformaram em legado, em lembrança de que quando duas pessoas se unem por propósito maior, o mundo inteiro muda, e nenhuma adversidade tem força para apagar a luz que nasce do coração. A manhã chegou com o cheiro de cimento fresco e terra úmida, e Miguel estava mais uma vez entre os trabalhadores, martelando, medindo e observando cada detalhe da obra. Mas algo pairava no ar, pesado e insistente. Uma sombra do passado que ele achava ter deixado para trás parecia retornar, silenciosa, através de um visitante inesperado. Um homem elegante, de olhar penetrante, entrou no canteiro. Não era um cliente nem um engenheiro, mas alguém do passado de Miguel. Alguém que conhecia as dificuldades, as humilhações e a vida de privações pelas quais ele havia passado. O coração de Miguel bateu acelerado. Ele sabia que cada palavra desse homem poderia revelar segredos que ainda carregava, e que a imagem de força e dignidade construída com tanto esforço poderia ser abalada. Mas, ao mesmo tempo, sentiu que não havia mais medo real dentro de si. Havia apenas a verdade, nua e crua, pronta para ser enfrentada. Helena percebeu a tensão imediata, sentindo o impacto silencioso da presença. Ela se aproximou devagar, sem pressa, oferecendo seu apoio silencioso, seu olhar firme transmitindo: não importa quem venha. Você não está sozinho. A presença dela, ao mesmo tempo delicada e forte, foi um alicerce invisível que fortaleceu Miguel para o que estava por vir. O homem deu um passo à frente, olhando Miguel de cima a baixo, como se tentasse medir o homem que se erguera das cinzas do passado. Ele comentou sobre dias difíceis, sobre trabalhos que pareciam impossíveis, sobre escolhas erradas e perdas inevitáveis. Cada palavra era uma faca, mas Miguel respirou fundo, sentindo que não precisava justificar nada. Cada cicatriz, cada dor, cada momento humilhante o havia moldado para aquele instante, e ele agora estava inteiro. Helena, sem precisar intervir, sentiu que o momento era de Miguel. Ele olhou para o visitante e falou com calma, firme, mas sem agressividade. Sua vida não era mais definida por erros antigos, mas pela força de quem ele se tornará. As palavras eram simples, mas carregadas de dignidade e coragem. O homem, surpreso com a transformação, recuou. Não havia mais vulnerabilidade a explorar. Havia apenas respeito silencioso. A tensão diminuiu, e Miguel se voltou para Helena, sentindo novamente a segurança que ela representava. O passado tinha chegado, tentou abalar, mas encontrou um homem que se ergueu acima de tudo. Ele sentiu o orgulho silencioso de sua própria trajetória, das mãos calejadas, da coragem silenciosa, da capacidade de se manter íntegro mesmo quando ninguém acreditava nele. No início da tarde, a cidade parecia viva com sons de trabalhos, risadas e o barulho distante de tráfego, mas no coração do canteiro, Miguel sentiu uma energia diferente. Um pedido de ajuda inesperado chegou. Um grupo de jovens do bairro enfrentava dificuldades para aprender uma profissão que pudesse sustentar suas famílias. Sem pensar duas vezes,
ele se ofereceu para ensiná-los. Não era apenas uma oferta de ensino. Era uma extensão de tudo que havia aprendido, de todo o suor e coragem que carregava em suas mãos. Helena observou, silenciosa, a maneira como Miguel conduzia o grupo. Sua paciência era infinita, sua voz firme, mas cheia de empatia. Cada gesto dele transmitia não apenas conhecimento técnico, mas respeito, dignidade e esperança. Para Helena, aquilo era uma revelação silenciosa. O homem que ela conhecia como pedreiro era capaz de transformar vidas com a mesma intensidade que transformava concreto e aço. Enquanto os jovens aprendiam, Miguel contou pequenas histórias, não de glórias, mas de dificuldades, fracassos e superações. Cada relato despertava coragem nos ouvintes, lembrando-os de que ninguém nasce com privilégios, mas que cada escolha, cada esforço, pode gerar mudanças profundas. Helena sentiu lágrimas surgirem sem aviso, não de tristeza, mas de admiração profunda por aquele homem que não apenas enfrentava o mundo, mas guiava outros a se erguem também. No final da tarde, quando o último jovem deixou o local, Miguel e Helena permaneceram em silêncio, observando o pôr do sol refletindo nos tijolos e nas paredes que agora carregavam mais do que alvenaria. Carregavam histórias, sonhos e esperança. Ele respirou fundo, sentindo que aquele ato simples, mas poderoso, era apenas o começo de algo maior. Helena se aproximou, tocou seu braço suavemente e disse algo que ecoou em seu peito. Você transforma tudo ao seu redor, Miguel. Não importa o que digam, não importa o que tentem. Você faz o mundo melhor sem precisar de reconhecimento. Miguel sorriu, sentindo que, finalmente, havia encontrado um propósito que transcendia trabalho, riqueza ou status. Um propósito de legado, de impacto real, de amor silencioso e coragem. Ele olhou para a cidade que se estendia à sua frente e percebeu que, por mais desafios que surgissem, a chama que nascia de cada gesto de bondade e coragem nunca se apagaria. Helena segurou sua mão, e naquele instante, ambos compreenderam que juntos, não apenas construíam prédios, construíam destinos. O céu escureceu rapidamente naquela tarde, e nuvens pesadas se acumularam sobre a cidade como um aviso silencioso. Miguel estava no canteiro, ajustando o último vão de uma estrutura que parecia desafiar a gravidade. O vento soprava forte, trazendo consigo a umidade da chuva que ainda não caíra. Cada martelada, cada movimento era acompanhado por um sentimento de urgência que parecia se misturar ao ar pesado. Helena chegou apressada, o cabelo preso em um coque improvisado, os olhos brilhando de preocupação. Ela havia sentido a tensão no ar e sabia que Miguel, sozinho, poderia se colocar em perigo. Mas ao vê-lo trabalhar com a precisão e a força de sempre, sentiu algo mais profundo. A admiração crescente por um homem que, apesar de toda a adversidade, não recuava. De repente, um estalo ecoou. Um andaime ameaçava ceder, e a chuva começou a cair em gotas grossas, misturando-se à poeira e ao cimento espalhado pelo chão. Miguel percebeu o perigo e, sem pensar, correu em direção a um jovem aprendiz que havia se aproximado do local instável. Com mãos firmes, segurou o menino e o afastou da queda iminente, enquanto a estrutura trepidava ameaçadoramente ao redor. Helena, parada a poucos metros, sentiu o coração acelerar. A cena parecia se mover em câmera lenta. O vento chicoteando o cabelo de Miguel, a chuva transformando o chão em lama escorregadia, os olhos do jovem arregalados de medo. E no centro de tudo, Miguel permanecia firme, respirando com esforço, transmitindo coragem silenciosa através de cada gesto. Quando o perigo passou, ele se levantou, ensopado, coberto de barro e suor, mas com o sorriso tranquilo de quem cumprirá seu dever. Helena correu até ele, tentando medir a gravidade da situação, mas tudo o que encontrou foi a determinação firme de um homem que não precisava de aplausos. Nesse instante, Helena percebeu que o verdadeiro heroísmo não estava nos títulos ou na riqueza, mas na coragem cotidiana de proteger e ensinar, de manter dignidade mesmo sob pressão. O céu começou a clarear lentamente, e a chuva, agora apenas um fio fino de água, deixou a cidade com cheiro de terra molhada e esperança renovada. Miguel olhou para Helena, não precisando de palavras, e ela compreendeu. Ele não era apenas o pedreiro que todos subestimavam,
mas um farol silencioso de força, compaixão e coragem. Nos dias seguintes, a obra parecia respirar com uma nova energia. Cada tijolo colocado, cada parede erguida carregava a lembrança da tempestade e da coragem silenciosa que havia se mostrado. Miguel continuava trabalhando, mas agora havia algo diferente em seus olhos, uma consciência maior de que suas ações, por menores que parecessem, tinham um impacto profundo. Helena passou a observá-lo com mais atenção, não apenas como supervisora, mas como alguém que começava a enxergar a complexidade do homem à sua frente. Ela via as mãos calejadas que moldavam concreto com delicadeza, a postura firme mesmo diante do peso físico e emocional do trabalho, o sorriso discreto que surgia quando um colega precisava de ajuda. Cada gesto transmitia uma mensagem silenciosa. Força, dignidade e empatia eram indissociáveis nele. Em uma pausa, enquanto Miguel limpava o suor do rosto com a manga suja de cal, Helena se aproximou e disse, quase sussurrando: "Você faz mais do que construir paredes. Você constrói confiança, esperança, vidas." Ele apenas olhou para ela, surpreso, mas não disse nada. Um silêncio profundo se instalou entre os dois, carregado de reconhecimento e respeito. Naquele momento, a conexão que vinha crescendo silenciosa entre eles se tornou visível, não como romance apressado ou paixão superficial, mas como uma ligação de almas que compreendiam sofrimento, superação e propósito. Miguel sentiu que podia confiar não apenas em si mesmo, mas também na presença dela, que oferecia suporte sem tentar controlar, amor sem exigir nada em troca. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons alaranjados e dourados, Helena e Miguel permaneceram lado a lado, observando a cidade que pulsava ao redor. Cada sombra, cada reflexo na água acumulada das chuvas, parecia reforçar a sensação de que suas vidas haviam se cruzado por uma razão maior. E mesmo sem palavras, ambos sabiam que aquela conexão invisível seria a base de tudo o que ainda estavam prestes a construir. Não apenas prédios ou projetos, mas destinos, esperança e histórias que se estenderiam muito além daquele canteiro. Os dias passavam, e a rotina da obra se transformava em algo quase ritual. Miguel levantava-se antes do sol, sentindo o cheiro da cidade ainda adormecida, a umidade da madrugada misturada ao aroma da terra molhada. Cada tijolo assentado, cada parede erguida, carregava não apenas o peso físico, mas a história de quem havia sido subestimado, ignorado, chamado de inútil. Helena, por sua vez, começou a frequentar a obra mais vezes, não para fiscalizar, mas para aprender a ver o mundo pelo olhar daquele homem. Observava a forma como ele se movia entre os colegas, como distribuía tarefas com paciência, como corrigia erros sem humilhar, como oferecia um sorriso encorajador mesmo quando o cansaço parecia insuportável. Era como se Miguel tivesse desenvolvido um código silencioso de bondade que ninguém, até então, havia percebido. Uma tarde, após uma chuva forte, Helena encontrou Miguel sozinho no pátio, sentado sobre um bloco de concreto, os pés sujos de lama e o corpo exausto. Ela se aproximou sem fazer barulho, sentando-se ao lado dele. Não precisaram de palavras por alguns minutos, apenas respiravam juntos, sentindo a umidade no ar, o cheiro da obra, a cidade que se espalhava diante deles. Então, Helena quebrou o silêncio, quase como quem teme interromper algo sagrado. Miguel, você já pensou no quanto as pessoas te subestimam? No quanto não veem o que você realmente é? Ele sorriu levemente, sem orgulho, apenas com a serenidade de quem conhece o valor das próprias ações. Eles não precisam ver, eu sei, respondeu, com a voz carregada de honestidade. Helena percebeu que ali havia mais do que coragem física. Havia uma dignidade invisível, uma força que se manifestava não no que se exibia, mas no que se fazia pelos outros. Miguel não esperava aplausos ou reconhecimento. Cada ato de bondade, cada gesto de coragem, cada decisão silenciosa era parte de uma vida que ele moldava com paciência e integridade, e a cada momento, Helena se sentia mais próxima daquele homem, não apenas como supervisora ou mulher curiosa, mas como alguém que compreendia a profundidade da alma humana. E enquanto o sol se punha, refletindo tons dourados nas poças de chuva, Helena e Miguel permaneceram lado a lado, o silêncio entre eles carregado de significado,
como se a conexão invisível que haviam construído fosse mais forte que qualquer palavra dita. Naquela mesma semana, um problema inesperado abalou a obra. Uma falha estrutural descobrira-se em uma das partes mais antigas do prédio que estavam reformando. Miguel percebeu imediatamente a gravidade da situação. A estrutura poderia ceder a qualquer momento, e o risco de acidente era real. Cada segundo se tornava crítico, cada decisão carregada de tensão e responsabilidade. Enquanto os trabalhadores entravam em pânico, Miguel manteve a calma que o definia. Organizou uma evacuação rápida, certificando-se de que ninguém se ferisse, guiando cada colega com firmeza, mas sem pressa. Helena observava, o coração na garganta, a adrenalina misturada à admiração. Ali não havia demonstração de bravura forçada. Havia liderança silenciosa, coragem e responsabilidade que emanavam de cada gesto. Quando a situação foi controlada, e a estrutura estabilizada com a ajuda de engenheiros experientes, Miguel permaneceu sozinho no centro do prédio, respirando fundo, sentindo o peso do que poderia ter acontecido. Ele sabia que havia salvado vidas naquele dia, mas não buscava reconhecimento. Helena se aproximou e tocou seu braço, gesto simples, quase imperceptível, mas carregado de emoção. Você não é apenas o pedreiro que todos subestimavam, disse ela, a voz trêmula, você é a razão de estarmos todos vivos hoje. Miguel olhou para ela, e pela primeira vez em muitos meses, permitiu-se deixar transparecer o cansaço, a humanidade, a vulnerabilidade de um homem que carregava sobre si muito mais do que tijolos e concreto. Aquele momento foi mais do que um respiro físico, foi a confirmação de que a coragem verdadeira não reside na força ou no poder, mas na capacidade de agir com empatia, de assumir responsabilidades, de enfrentar o medo sem buscar glória. Helena percebeu, de forma definitiva, que Miguel possuía uma luz interior capaz de atravessar qualquer sombra, qualquer dor, qualquer preconceito. E enquanto o céu se abria, permitindo que os primeiros raios de sol atravessassem as nuvens carregadas, ambos sentiram que algo havia mudado de maneira irrevogável. Não apenas entre eles, mas na forma como o mundo poderia vê-los, e principalmente, na forma como cada um começava a ver a si mesmo. Não apenas sobreviventes, mas construtores de destinos, capazes de transformar medo em coragem e dor em redenção. As semanas seguintes foram de construção não apenas de paredes e estruturas, mas de confiança, respeito e transformação. Miguel assumiu responsabilidades maiores na obra, agora consultado por engenheiros e supervisores, mas nunca deixando de se sujar com o concreto, de ensinar os colegas, de mostrar que liderança não se mede pela riqueza ou pelo poder, mas pela coragem silenciosa de quem faz a diferença todos os dias. Helena observava cada movimento, cada gesto, absorvendo a intensidade de um homem que transformava pequenos atos em consequências enormes. Ela percebeu que seu olhar sobre o mundo estava mudando. Já não julgava pelas aparências, já não se impressionava com títulos ou cifras. O que verdadeiramente importava era a essência humana, a capacidade de permanecer íntegro mesmo quando ignorado, subestimado ou humilhado. Numa manhã ensolarada, Helena trouxe um convite inesperado. Miguel, quero que faça parte de algo maior, algo que pode mudar a vida de muitas pessoas, disse ela, entregando-lhe os planos de um projeto social que uniria seus recursos à experiência prática dele. Era uma fundação educacional para jovens de comunidades carentes, um espaço onde aprendizes poderiam dominar profissões, desenvolver ética e descobrir seu próprio valor. Miguel segurou os papéis, sentindo o peso e a responsabilidade. Pela primeira vez, a dimensão do impacto que poderiam ter juntos fez seu coração acelerar. Não era apenas sobre construir casas ou prédios. Era sobre construir vidas, futuros, esperança. Ele olhou para Helena, reconhecendo não apenas a confiança dela, mas também a parceria verdadeira, baseada em respeito e propósito compartilhado. O primeiro passo foi a escolha do terreno. Miguel e Helena caminharam por bairros esquecidos, ruas poeirentas, vielas onde o abandono era visível, mas onde a vida insistia em brotar. Cada olhar das crianças que passavam despertava nele um sentimento misto de responsabilidade e inspiração. Ali, entre o concreto gasto e o brilho tímido dos olhares, Miguel entendeu que sua jornada, de subestimado a herói silencioso,
alcançaria uma dimensão muito maior do que qualquer obra construída por mãos humanas. Quando o projeto foi inaugurado, a presença de Miguel era quase simbólica. Mãos calejadas, roupa simples, sorriso discreto. Mas os resultados eram visíveis em cada rosto que brilhava com esperança, em cada gesto de confiança que crescia entre os alunos. Helena observava, emocionada, percebendo que aquele homem que todos julgavam apenas um pedreiro, havia se tornado o coração pulsante de uma transformação que transcenderia a própria vida deles. O dia da inauguração foi envolto em uma atmosfera de expectativa e emoção. Pais, jovens, vizinhos e profissionais da cidade se reuniram para testemunhar não apenas a entrega de um espaço físico, mas a celebração de um sonho construído com integridade, coragem e amor silencioso. Miguel permaneceu no centro, não como figura de ostentação, mas como testemunho de que heroísmo verdadeiro não precisa ser reconhecido, ele simplesmente existe. Durante o discurso, Helena falou sobre dedicação, visão e parceria, mas dedicou a maior parte do tempo a falar sobre Miguel, não pelo que ele era externamente, mas pelo que carregava em seu interior. Este homem nos ensinou que valor verdadeiro não se mede pelo dinheiro ou status, mas pelo impacto que causamos na vida de outros, disse ela, com lágrimas nos olhos. Cada palavra reverberava entre os presentes, e Miguel sentiu pela primeira vez o peso das vozes que o admiravam, não por orgulho, mas por reconhecimento genuíno. Depois do evento, eles caminharam pelo pátio da fundação, o silêncio entre eles carregado de significado. Miguel parou, observou os jovens correndo pelos corredores e disse: "Nunca imaginei que minha vida pudesse ter esse alcance. Nunca imaginei que minha história pudesse inspirar tantos corações." Helena segurou sua mão, apertando-a levemente, e respondeu: "E tudo começou com uma coragem silenciosa, com você acreditando mesmo quando ninguém mais acreditava." O sol se punha no horizonte, tingindo de dourado cada parede recém-construída, cada sorriso de esperança. Naquele instante, Miguel compreendeu que a redenção não era sobre recompensas ou reconhecimento, mas sobre transformar vidas, construir futuros e viver de acordo com sua própria verdade. Helena entendeu que amor e parceria verdadeira se manifestam através de ações, não palavras. E assim, o que começou como um ato isolado de coragem, salvar uma vida em meio à poeira e ao perigo, transformou-se em uma história de legado, redenção e inspiração. O pedreiro humilde que todos subestimaram mostrou que o valor real está nas mãos que constroem, no coração que se doa e na capacidade de transformar dor em propósito. E juntos, ele e Helena provaram que quando dois mundos aparentemente opostos se unem por um objetivo maior, podem literalmente mudar destinos. Um ato de cada vez, uma vida de cada vez, para sempre.